Falamos agora com Leonídio Paulo Ferreira, diretor adjunto de Diário Notícias. Cumprimento, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado por estares aqui no programa Eclésia. De facto, há um conflito que se agrava, que vai atingindo proporções cada vez mais inimagináveis, diria eu, mas a situação humanitária que se vive em Gaza é também ela completamente alarmante. Apesar de todos os alertas, seja do Papa, como dizia no início do programa, seja do Secretário-Geral das Nações Unidas, está em causa, de facto, a eliminação de um território e dos habitantes desse território? Bem, eu acho que é preciso perceber o que é que se passa em Israel e o que é que se passa na mentalidade da maior parte dos israelitas depois do 7 de outubro de 2023. Aquele dia em que o Hamas faz um ataque a Israel, são mais de 1000 mortos, a maior parte deles civis, e também mais de 200 reféns. Uma parte deles ainda está em Gaza, alguns mortos, outros vivos, não se sabe bem. E o que aconteceu foi que, desde o primeiro momento, depois daquela surpresa, e inclusive em muitas questões como é que foi possível a segurança de Israel falhar, o que houve desde o primeiro momento foi claramente dois objetivos da parte de Israel. Um, resgatar os reféns. O segundo, e mais importante ainda na lógica do governo israelita, acabar de vez com o Hamas e com a capacidade do Hamas atacar Israel. Isto tem até hoje um grande apoio da parte da população. Obviamente que os familiares dos reféns estão preocupados com a sobrevivência deles. Há manifestações a apelar para que Benjamin Netanyahu pense nos reféns e negocie com o Hamas, e há uma forma de um cessar-fogo. Mas há uma parte importante da sociedade israelita que efetivamente passou a olhar para os palestinianos de uma forma muito mais, como é que dizer, distante depois do 7 de outubro. Mas isso justifica já 60 mil mortos? Não justifica, mas repara, nada justifica a mortandade que acontece, mas eu estou aqui a tentar analisar do ponto de vista de que não é uma obsessão, na minha opinião, do governo israelita nem de Netanyahu, é um sentimento da sociedade israelita que tem que se defender, e por isso é que luta nas várias frentes, o ataque no Líbano, o ataque ao Irão, o ataque aos Houthis no Iémen, mas no caso de Gaza, obviamente, pelas características do território de Gaza, estamos a falar de um território minúsculo, encravado entre Israel, o Mediterrâneo e o Egito. Este conflito, obviamente, tem proporções dramáticas. Eu estive 2 vezes na fronteira de Gaza, num kibbutz, que é o Niroz, foi um dos muito atacados a 7 de outubro, e aquilo que estava a tentar dizer, porque é que a opinião pública israelita não se mobiliza tanto para tentar o cessar-fogo, é que aquele chamado campo da paz, que muitas vezes defendeu a solução de 2 Estados, o diálogo com os palestinianos, foi aquilo que mais sofreu no ataque de 7 de outubro. Ou seja, aqueles kibbutz atacados eram por gente que, na maior parte dos casos, eram pacifistas, iam à fronteira de Gaza buscar doentes para levar aos hospitais israelitas, tinham uma relação de uma certa empatia pela situação em Gaza e sentiram-se traídos. Isto significa que aquele objetivo que eu disse, num dos dois, ou seja, aquele objetivo de acabar com o Hamas, tornou-se de tal forma prioritário para o governo israelita e com o apoio substancial da população, que esses apelos humanitários, a situação de vítimas civis de todo o género, é óbvio que Israel diz que combate o Hamas e que muitos dos mortos são combatentes do Hamas, e é difícil perceber numa situação destas quem é combatente ou não é combatente, mas é óbvio quando se vê os números, e os números, mesmo sendo fornecidos por organismos ligados ao Hamas, são dados como credíveis. Estes números das dezenas de milhares, 50, 60 mil, é óbvio que inclui muitos civis, e, portanto, esta indignação geral. Também me parece que o tal acontecimento do 7 de outubro, o tal massacre, criou aqui um sentimento de que Israel pode ignorar a pressão da comunidade internacional. Ou seja, Israel, haja bem ou haja mal, é sempre criticado por um grande número de países. A questão é que Israel, neste momento, está a ser muito criticado também por países que normalmente são aliados e que apoiam. Este último apelo, aliás, de 2 dezenas de países para que Israel pare com os combates, tem muitos subscritores que são países que apoiaram Israel, por exemplo, quando foi o 7 de outubro. Os 25 países, não é, que subscreveram este apelo. Não está em causa também a sobrevivência política do próprio Netanyahu e as oposições internas?
Assim, conhecendo a sociedade israelita, e vamos dizer, quando dizemos que é o único Estado democrático do Médio Oriente, vamos ser honestos, é o único Estado democrático do Médio Oriente. Se olharmos para a impotência israelita, percebemos como Netanyahu é criticado e, inclusive, essa acusação é feita sistematicamente. E é óbvio que o contexto de guerra traz vantagens pessoais para Netanyahu. Por um lado, evita eleições antecipadas que ele pode ou não perder. Eu acho que é difícil que ele perca. Mas, ao mesmo tempo, alivia a pressão sobre os casos judiciais que ele tem. Acho, no entanto, que seria errado reduzirmos todo este esforço de guerra de Israel a uma mera conveniência de Netanyahu. Como eu digo, há uma convicção forte no Estado de Israel que, depois da fragilidade que mostrada no tal 7 de outubro de 2023, o país tem que dar uma resposta, tem que mostrar força e que tem que dizer aos seus inimigos que não é vulnerável. E isso marca muitas decisões políticas. Portanto, não reduziria de maneira nenhuma ao interesse pessoal de Netanyahu, sendo óbvio que Netanyahu tem vantagens pessoais desta guerra continuar. A crise humanitária, a fome que se vive em Gaza, até entre quem está lá para ajudar, os médicos, o pessoal das Nações Unidas, não achas que está a atingir, de facto, proporções que são completamente alarmantes? Não, seja por ser o próprio Estado de Israel que está a controlar a ajuda humanitária, seja pelos mortos que estão a acontecer em momentos de recolha de alimentos. Claro, quando nós olhamos para aquilo que acontece no terreno, as pessoas que morrem a tentar chegar à comida, a fome que existe em vários pontos do território, as próprias deslocações sistemáticas de populações, porque novas frentes de combate são abertas, Israel faz os alertas, as pessoas têm que se mover. Tudo isso, obviamente, estas condições humanitárias desastrosas. O que me parece aqui, que é preciso também compreender, é que, infelizmente, as populações são manipuladas por vários lados. A única razão, ou a principal razão, porque Israel assumiu este controle da ajuda humanitária, tem a justificação de não deixar o Hamas controlar, porque controlando a ajuda humanitária, controla-se a população. Acontece é que, obviamente, Israel não tinha uma preparação para fazer isto. Obviamente que o Hamas também faz tudo para que isto fracasse. E, portanto, neste jogo político entre os interesses de Israel, os interesses do Hamas, outras fações palestinianas, obviamente que a população acaba por ser um joguete e neste momento, nós podemos estar aqui, eu estou a tentar fazer aqui uma análise mais política, sim, mas a verdade também é que para famílias que são deslocadas todos os dias de sítio para sítio e têm que pensar onde é que vão buscar comida, onde é que vão buscar água, onde é que vão buscar alimentos, obviamente que tudo isto que se fala de grande política não tem interesse nenhum porque é a sobrevivência que tem que ser feita. O que me parece aqui é que também temos que fazer aqui uma crítica muito forte à comunidade internacional. Este conflito não é de agora. Este conflito é um conflito que está cheio de hipocrisias. Há países aliados de Israel que nunca fizeram a pressão que deviam ter feito sobre Israel em momentos que isso podia acontecer. Mas também há países que têm uma relação hipócrita com a causa palestiniana. Não esquecer que até ao 7 de outubro de 2023, e o Hamas faz este ataque exatamente porque precisa de fazer uma coisa de tal forma dramática que volta a colocar a questão palestiniana na atualidade. Os países árabes estavam a negociar com Israel como se não existisse uma causa palestiniana. E, mesmo neste momento, quando há estas críticas todas internacionais, os países árabes que fizeram relações diplomáticas com Israel não as cortaram por causa da situação em Gaza. E, obviamente, que o Hamas, a autoridade palestiniana, não são inocentes em nada disto. Mas, quando olhamos para a população palestiniana, percebemos que, nesta situação complicada, difícil, que vivem desde 48, quando a solução dos dois Estados falha e Israel emerge como Estado e não há um Estado palestiniano, percebe-se que esta população, que muitas vezes acaba por aderir a uma luta que é desesperada, noutras vezes está simplesmente desanimada e tenta sobreviver, esta população, obviamente, é muito manipulada por todos estes interesses que, na verdade, fala-se muito, mas não se age como se devia agir, e eu não estou a dizer neste momento, estou a dizer num contexto de décadas. E apesar dessas culpas na comunidade internacional, será através da comunidade internacional, da ONU, que alguma coisa se pode fazer? Algum passo pode ser dado? É assim, em relação ao ONU, a ONU é um poço de contradições.
Eu não gosto de criticar a ONU porque nós às vezes reduzimos a ONU ao Conselho de Segurança e aos vetos das grandes potências. A ONU faz coisas extraordinárias, desde a OMS, à Unicef, a tudo isso. Eu dou sempre aquele exemplo da OMS a vacinar as crianças contra a pólio no mundo inteiro, para acabar com o pólio, muitas vezes com risco de vida para quem está a vacinar em territórios muito complicados. Mas quando falamos da ONU no poder de decisão e de intervir junto dos Estados mais poderosos, Israel é um pequeno Estado, mas é um Estado poderoso. A força da ONU é mínima e, mais uma vez, está cheia de contradições. Ou seja, muitas das votações não são votações que refletem no Conselho de Segurança da ONU ou na Assembleia Geral da ONU, não são votações que refletem uma reação àquilo que se está a passar no terreno, seja em favor deste ou daquele, são muitas vezes cálculos políticos dos países. E, obviamente, que significa que nenhum dos lados confia na ONU para uma solução. Muito brevemente, tudo isto acontece numa região, no Médio Oriente, onde, de facto, os problemas emergem noutras geografias, nomeadamente na Síria agora, com muitas minorias a tentar sobreviver. Assim, o Médio Oriente nunca foi pacífico. A própria geografia explica isso, está numa encruzilhada de povos. Repare que é o ponto onde a Europa, a Ásia e a África confluem. Isto parece só uma frase feita, mas não é. Significa que, enquanto houve impérios, como o Império Otomano, os conflitos étnico-religiosos foram controlados, enquanto houve ditaduras muito firmes, como a do Saddam, como a do próprio Assad até um certo momento, as rivalidades foram atenuadas pela força, mas neste momento ódios muito antigos voltam ao de cima. A situação dos cristãos é muito evidente em vários países da região. Os números dos cristãos vão diminuindo sistematicamente, têm mais facilidade de emigrar pelas relações com o Ocidente, mas também estão a fugir do país ou dos países que já não consideram seus. Mas depois há outras minorias que nós às vezes pensamos menos, os alauítas, que até há pouco tempo eram muito poderosos, que apoiavam o regime de Assad e que neste momento sofrem massacres pelos jihadistas na Síria, e um povo que formamos 1 milhão de pessoas entre o Líbano, Israel e a Síria, os drusos, que neste momento está a sofrer uma ameaça muito grande também na Síria. Obviamente que o drama que se passa em Gaza e os números de Gaza tomam as atenções. A causa palestiniana, pelas décadas de sofrimento e da ausência de uma solução para o povo palestiniano, domina completamente a atualidade, é difícil que não domine, mas, infelizmente, os dramas multiplicam-se. E no caso da Síria, deixa-me só dizer, se os cristãos não têm sido o primeiro alvo, houve um atentado ainda mais com uma igreja em junho, com mais de 20 mortos. De facto, uma situação que se agrava na região e que agradeço o Leonídio e Paulo Freire teres analisado aqui no programa Eclésia, num contexto, de facto, bem mais baixo. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia.